Então, irmãos, do YouTube e do Facebook, eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, que preparei de acordo com a sã doutrina, ok? Imagina que na primeira epístola de Coríntios 6,17, que diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Perceba que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Significa que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, através desses profetas. Eles podem lutar espiritualmente a favor do povo de Deus, podem lutar, mas usando as escrituras. As nossas armas são espirituais, tá certo? A unção do Senhor é algo espiritual, só que nós temos que ter discernimento até onde nós podemos ir. Vou continuar aqui. Cada um administre. Administrar no grego é servir. Cada um sirva. E servir também no grego significa diaconia. Então, cada um sirva aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, com o propósito de edificar. Sabedoria conhecida nos céus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, para o Senhor nosso Pai, Jesus Cristo, que era o unigênito, agora o primogênito, que para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos. Olha só a que posição fica o governo, lá embaixo, dentro da igreja. Variedade de línguas, não somente chamado é particular, pessoal, mas dons também. Ou seja, o chamado, as vocações, são tudo isso particular, tá certo? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, mas um só é e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu vejo muitos profetas se confundindo por questão de unção, por questão de não compreender direito as escrituras. Ele confunde o espírito dele, a intenção da alma dele, com o Espírito Santo. E aí então ele passa a usar as escrituras de uma forma desordenada. Ele não escuta primeiro o Senhor falar alguma coisa, ele age primeiro antes de ouvir o Espírito Santo falar. Aí o que acontece? Passa a emitir algo de ordem espiritual, mesmo que o Espírito Santo não permita. E com isso acontece muitos desastres espirituais. Ora, é só pronunciar o nome de Jesus que algo passa a acontecer, porque o nome de Jesus tem poder. Não precisa ser cristão, não precisa ser cristão, evangélico, convertido, para poder fazer as obras do reino de Jesus Cristo. Não precisa disso, tá certo? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá certo? Reparem como era feito orações no início da igreja. Eu quero dizer aqui um negócio. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Uma coisa é o Espírito Santo repartir, outra coisa é eu ultrapassar algo pensando que Deus tinha me dado e passar a exercer usando as escrituras como se Deus tivesse falado, feito, e Deus não deu, não fez. Vou continuar aqui a leitura. Reparem como era feita orações no início da igreja. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Enquanto estende a tua mão para curar, para livrar. Olha só como que era a oração deles. Não era a unção de profetas, não era a intenção dos profetas, não era orações com vontade de profetas, não. Era a liberdade de escolha do próprio Deus, que é Yahvé. Era o próprio Senhor. Então ele encheu aquele lugar. Ele deu livramentos. Eu me lembro uma certa feita que a igreja estava orando por 2 apóstolos que estavam em prisão, estavam em cadeia. Não foi a intenção, não foi a fé daquela igreja, não foi a força que eles emitiam ao usar as escrituras sagradas, não era a ordenação, não era a unção, não era a cobertura, não era nada disso, até porque isso não tem nas escrituras sagradas. Eles oraram ao Senhor e o Senhor enviou o seu anjo e libertou, acredito que foi Pedro que estava na prisão. Está certo? O Senhor que libertou eles. Não foi, agora em outra parte da história, Paulo e Silas estavam presos. Não foi a unção deles que libertou eles, não foi a ligação espiritual que os libertou, não foi a oração que os libertou, na verdade foi o Senhor, porque eles estavam adorando a Deus, o Pai em espírito e em verdade. Então o Senhor enviou, Ele mesmo quis libertá-los, tá certo? Porque isto era um propósito dele, tá certo? Então enquanto estendes a tua mão, não era a unção de profetas, intenções de profetas, orações com vontade de profetas, não. Era a liberdade de escolha do próprio Deus, que é Yahvé. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. E Jesus lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Sabe o que isto significa? Que fé de profeta tem limites. Esta fé implica ordenações, dons, vocações, chamados, unções, ainda que na primeira epístola aos Coríntios 6,17 diga, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ainda que os profetas, os ministros saibam que nas Escrituras, através do Evangelho, lhe ofereça toda a amplidão da liberdade dos filhos de Deus, através do conhecimento, ainda que ele tenha a fé que transporta os montes, ele não pode ocupar um lugar que somente pertence ao Espírito Santo. Não é a intenção do profeta. Eu posso orar por uma outra pessoa, eu posso ajudar espiritualmente falando, mas a pessoa tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser do Espírito Santo de Deus. Não é da minha vocação. A minha vocação pode ser somente compartilhada, comunicada. Quer ver? Vou continuar. E Jesus lhes disse, não pensar mais do que vos está ordenado. Sabe o que isso significa? Que fé de profeta tem limites. Esta fé implica ordenações, dons, vocações, chamados, unções, ainda que esteja escrito, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Boa intenção, orações, unções, ordenações, tudo isso é particular e pessoal. Pode ser compartilhada, comunicada, se não vejamos, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu, Paulo, que na época era o apóstolo Paulo, seja consolado pela fé mútua, assim vosso como minha. Não é essa questão de líder liderado, sempre tem que vir do altar, como se o altar, as pessoas que estão na frente, fosse alguma coisa superior. São em parte, na verdade não é que seja superior, são pessoas aprovadas para exercer o ministério. Se pastor, se apóstolo, se profeta, se bispo, se mestre, se evangelista, fosse para ser algo, se a ordenação deles fosse algo, vou chamar como que eterno, então o próprio apóstolo Paulo não teria escrito que se alguém pregar um outro evangelho, seja anátema. Ainda que seja apóstolo, seja anátema. Então não existe essa história de patriarca, de estabelecido. Não tem essa história. Pregou outro evangelho, é anátema. Não tem estabelecimento. Na verdade, o que é estabelecido, o que é
firme é as Escrituras segundo o Evangelho eterno, que aponta para Jesus, tá certo? É o Evangelho eterno. Não são as pessoas que estão na frente. Agora, quando o Senhor fala, fazer cada vez mais firme a vossa eleição, vocação e eleição, aí sim, é porque você está inserido dentro do contexto do Evangelho. Se você não fizer isso, que é a tua vocação e eleição, que é algo pessoal teu, que o Espírito Santo de Deus te deu, tá certo? Que você faz parte do corpo. Então, se você não fizer isso, você vai tropeçar, você vai cair. E as Escrituras em Apocalipse está escrito que aquele que perseverar até o fim, na verdade em Mateus, e em Apocalipse está escrito ser fiel até a morte. Então tem que ser fiel, tá certo? Cargos na igreja, manifestações espirituais, isso não te faz você herdar o reino dos céus. Manifestações através da autoridade do nome de Jesus, nada disso. É você ser fiel, é você cada vez mais aperfeiçoar a sua santificação, aperfeiçoar o que Deus tem te dado, um crescimento de salvação, para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, olhando para Ele, tá certo? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que está escrito, que é Jesus Cristo, tá certo? É o que está escrito em Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu. Então, boa intenção, orações, unções, ordenações, tudo isso é particular e pessoal, porém pode ser compartilhada, comunicada, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha, compartilhada, comunicada. Isso não é exercer no lugar de outrem fé alheia, ou bem como não é implantações de unção alheias, em unções em pessoas alheias, como apagar memórias alheias, em nome de unção de Manassés, como eu vi que um apóstolo aí, falando que é apóstolo, inventando um monte de coisa, com unção fora do lugar, essas coisas, tudinho, isso daí está errado, são aberrações. Substituição de unção, pensando que as outras pessoas, os outros cristãos, são Judas, outro toma o teu bispado. Não, nada disso. Você vê que o verdadeiro evangelho, ele não esmaga a cana trilhada. Esse é o evangelho de Jesus, que é Yeshua. Tá certo? Ele é o desejado das nações, então ele não esmaga, ele não corta para poder nascer de novo. Isso daí é errado. Essas histórias de denominações, cada um tem uma unção. Não, na verdade cada um tem sua unção sim, sua unção sim, suas ordenações sim, mas é para ser compartilhado com outras pessoas. Denominação é só coisa, só uma coisa política da Constituição para se tornar algo público, para poder as pessoas frequentar aquele lugar, tá certo? Não tem nada a ver com o Evangelho eterno. Então, continuando. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Tá certo? Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, nasceu dele, veio dele. Tá certo? Tem que vir dele, só ele é o sumo sacerdote. Só ele é o sacerdote principal, só ele é o primaz, só ele é o mediador entre Deus, que é Yahvé, e os homens, só ele, no sangue dele, tá certo? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nessa ocasião que o apóstolo estava dizendo, que os israelitas, eles eram amados, e são amados pelo Senhor, como todos são. Eles eram amados segundo a promessa que foi feita aos pais. Mas eles tropeçaram e caíram. Eles tropeçaram e caíram porque a pedra fundamental era Jesus. Só que eles não conseguiram enxergar isso. E devido à sua queda, esse evangelho veio para os gentios. Tá certo? Porque o Senhor amou o mundo. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas permaneça para a vida eterna, mas seja salvo. Eu esqueci mais ou menos o versículo. Então o que quer significar? Que o Senhor amou o mundo são os homens, em relação aos homens, tá certo? Então o que acontece? Então o povo judeu rejeitou Jesus, e essa mensagem do evangelho foi divulgada para o mundo. Isso é um propósito do Senhor, que o Senhor já tinha prometido a Abraão pela fé, tá entendendo? Que nasceria um
Isso, no caso, agora antes de Abraão. Foi lá na semente de Eva, tá certo? Que caiu em transgressão e o Senhor prometeu, falando que da descendência dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que era o ex-querubim ungido, o guardião, que se simboliza essa serpente, tá certo? Então, agora continuando. Portanto, amados irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, continuando, porque Israel tropeçou, o povo gentil ficou enxertado na videira, tá certo? Sendo gentios um ramo, e então o povo de Israel rejeitou, o povo gentil foi alcançado. Só que vai chegar um tempo que o povo de Israel também vai ser alcançado, mas também vai ser pela fé. Isso vai ser na época do anticristo, tá certo? Então, assim pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente, que no caso eram os apóstolos, foram os primeiros apóstolos ao qual foi confiado o evangelho. Ficou um remanescente. Esse remanescente era como, na época, o apóstolo Paulo deu um exemplo de Elias, do profeta Elias, que Elias tinha pensado que só ele tinha ficado na terra. Mas aí o Senhor falou assim, eu ainda deixei 7.000 que não se curvaram a Baal. Então agora o apóstolo Paulo pegou esse exemplo e trouxe para a carta. Falou assim, agora também o Senhor da mesma maneira deixou um remanescente, que eram os discípulos judeus. E desses discípulos judeus, então o Espírito de Deus foi transmitido, foi divulgado o Evangelho, e o Espírito de Deus veio através do anúncio do Evangelho, através da fé que veio da pregação do Evangelho. Então o Espírito Santo começou a morar dentro dos cristãos, tá certo? Dentro das pessoas que aceitavam o testemunho do Senhor, porque a própria verdade habitava nela, então ela é nascida da verdade. Então o que acontece? Os gentios foram alcançados pelo Evangelho. Então, assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, essas vocações e eleições e dons agora não somente pertencia, veio em Eva, passou no povo judeu, Abraão, judeu, passou entre os judeus, só que eles rejeitaram, durante esse tempo, ter rejeitado o Evangelho, e agora nos alcançou, e nós estamos inseridos nesse contexto. Então nós temos esse dom e vocação, a eleição segundo a graça, tá certo? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que é o apóstolo Paulo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Tanto dons como vocações são irrevogáveis. Não podem ser implantados, substituídos, anulados. E eu já disse isso daqui. Tem muitas pessoas trocando de unção. Não é para trocar de unção, é para aperfeiçoar. Tá certo? Não é para trocar. Tem muitas pessoas que depois fica igual um balela. Aprendeu um monte de coisa. O Espírito de Deus vem ensinando. De repente recebe uma outra unção, usando assim. Depois começa tudo misturado e fala que nasceu de novo. Não nasceu nada de novo. É porque essa pessoa foi infiel. Aí o Espírito de Deus tem que trabalhar tudo de novo. Para poder a pessoa de novo começar a caminhar. Tá entendendo? Isso já estou até adiantando muito para muitos cristãos que vê esse vídeo. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, de uns para com os outros. Edificação não é corte, não é eu vou te desligar desse ministério e vou te ligar em outro. Isso não tem na Bíblia. Tá entendendo? Tem muita gente fazendo coisa errada, meu irmão. Falando que está ligando no ministério, ligando em outro, também está errado. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, sempre com esse sentimento, o sentimento que habitava em Cristo Jesus, para a obra do ministério. O ministério era esse, o sentimento que habitava em Jesus, o ministério, obra do ministério. É edificação do corpo, não é algo pessoal, tá certo? Pessoal é quando se refere somente a mim, para a salvação, para a edificação do corpo de Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.